informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o J Pro Saúde, você recebe informações exclusivas sobre bastidores do sistema regulatório, resoluções, compras de medicamentos, políticas de saúde, novas tecnologias e projetos de lei que impactam o setor. Você também tem acesso à cobertura das reuniões da diretoria colegiada e das principais decisões tomadas pela Anvisa e pela ANS. E mais, análises exclusivas feitas pelo time especializado de jornalistas do Jota, com auxílio das ferramentas Jota de inteligência artificial. J Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais. Rogério Scarabel é advogado especializado na área de saúde. Foi diretor de normas e habilitação dos produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar de agosto de 2018 a agosto de 2021, mas também ocupou interinamente o cargo de presidente a partir de dezembro de 2019. Doutor Rogério, muito obrigada pela sua participação. E eu vou começar com uma pergunta relacionada a essa última informação que eu dei aqui. Você ocupou interinamente o cargo desde a saída do ex-presidente Leandro Fonseca. Isso. E eu queria saber se em algum momento, né, considerando toda essa questão da pandemia, né, todas as dificuldades que a agência teve que enfrentar, o senhor se sentiu inseguro nessa posição de interino? Oi, Manuela, primeiro te cumprimentar, agradecer o convite do Jota para participar aqui dessa entrevista, né, e cumprimentar a todos também que nos assistem, e dizer para você que em nenhum momento houve qualquer insegurança. A agência, nesse momento de pandemia, se mostrou mais unida, né? Tecnicamente, nós nos aperfeiçoamos muito em relação às questões ligadas à pandemia. Nós tivemos também, além da união, uma dedicação muito especial de todas as equipes, seja da DIPRO, da presidência, da qual eu estava à frente, mas também de todas as demais diretorias, até mesmo pela necessidade e do comprometimento de toda a agência dar uma resposta adequada à sociedade. Então, em nenhum momento eu me senti inseguro, muitíssimo pelo contrário, as equipes sempre atentas, sempre buscando informações qualificadas para que a gente pudesse transmitir também essas informações qualificadas para a sociedade, e deu todo o suporte para que eu pudesse exercer a minha função. Doutor Rogério, ainda durante a pandemia, foram encerrados 2 mandatos de diretores efetivos, né? Primeiro da doutora Simone, que estava à frente da diretoria de fiscalização, depois do doutor Rodrigo, que estava à frente da diretoria de desenvolvimento setorial. Isso. E aí, com base na nova lei das agências, a ANS conseguiu ocupar esses cargos com diretores substitutos, né? Então, eu queria saber, na sua avaliação, de alguma forma, isso prejudicou o andamento dessas ações de enfrentamento à pandemia ou sobrecarregou os diretores efetivos, né? Você e o Paulo, que continuaram ali na estrutura, que já tinham mais experiência, que já estavam atuando na pandemia. Qual que é a sua avaliação? Não sobrecarregou absolutamente nada, muito pelo contrário, nós tivemos um bom alinhamento com os diretores substitutos, né, que fazem parte da lista tríplice, né, que é o diretor Bruno Rodrigues, o diretor Maurício Nunes e o diretor César Serra, aliás, 3 servidores da mais alta qualificação, né, 2 economistas, o diretor Maurício muito ligado e muito estudioso das funções públicas, das políticas públicas, que assumiram com muita competência, em nenhum momento, absolutamente, nós criamos ali um alinhamento muito importante, muito interessante, né? Principalmente nesse momento de pandemia, quando nós analisamos impactos. Então, o diretor César Serra, o diretor César Serra é o diretor adjunto da DIOP, né? É um dos mais antigos servidores da casa. Se não me engano, ele tem 20 anos de agência, né? Então, a competência dele, o conhecimento dele, de diretor Bruno, que também está na casa, também antigo, diretor Maurício Nunes, em nenhum momento sobrecarregou, muito pelo contrário.
se mostraram sempre abertos ao diálogo, abertos às posições, aberto a conhecer, a conhecer, porque, claro, aí, nesse ponto acho que você tem razão, existe toda uma curva de aprendizagem necessária, né? Enquanto técnico e diretor, realmente há uma diferença, sim, mas em nenhum momento me senti sobrecarregado, muito pelo contrário, muito apoiado e muito e esses sempre foram muito receptivos também àquilo que nós estávamos, porque naquela ocasião eu estava à frente da agência, né, dando a direção, então eu sempre fiz questão também de fazer uma gestão completamente compartilhada com todas as diretorias, com eles, então não tivemos qualquer tipo de problema, ao contrário, todos três têm a minha mais profunda admiração. E agora, com a sua saída, resta como efetivo apenas o Dr. Paulo, que agora é presidente. Eu queria saber, assim, na sua avaliação, doutor Rogério, é urgente que a ANS tenha as indicações enviadas, mesmo como o senhor falou, né, que os substitutos estão tendo uma atuação positiva, acho que essa também é a visão do setor, pelo que eu tenho conversado, mas o setor pede, assim, diretores efetivos do ponto de vista da previsibilidade, né, da continuidade de gestão. Então, eu queria saber, na sua opinião, é urgente a indicação? Porque também o Dr. Paulo agora está acumulando a presidência de OP e a DIPRO, que são diretorias de muito peso, né? Sim. Então, assim, e também queria saber a sua opinião sobre o perfil, né, desses indicados da ANS. Tem um perfil ideal ou não? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu entendo que, eu não sei se é urgente, mas é necessário, né? É muito necessário que você tenha ali um diretor que tenha uma estabilidade para tomar decisões, principalmente decisões organizacionais, né? Você organizar a sua diretoria é muito importante. Você organizar os seus projetos para a continuidade. O trabalho da agência, da ANS, de todas as agências reguladoras, ele é um trabalho muito técnico, então ele tem uma curva de aprendizado importante que deve ser levado em consideração, né? Então, assim, para que você tenha a necessária previsibilidade e dizer para onde é que vão os projetos, como é que eles vão ser feitos, quando serão aplicados, eu acho que é importantíssimo que se tenha um diretor efetivo que possa ter essa segurança também de fazer as mudanças organizacionais. Em relação ao perfil, eu não acredito em perfil. Muito se fala, né? Tem que ser médico, tem que ser advogado. Eu não acredito muito em perfil, eu acredito e nem em cargo, eu acredito em pessoas, né? Então, se você tiver uma pessoa comprometida com a sociedade, que tem um comprometimento com a técnica, com a boa técnica regulatória, eu não vejo qualquer distinção de profissão, não vejo qualquer necessidade, até porque o corpo técnico da agência ele é muito capacitado, muito qualificado e está lá para apoiar e para desenvolver junto com o diretor, seja ele quem for, seja a pessoa que for, com a profissão que for, está lá para desempenhar o melhor trabalho para a sociedade, não tenho dúvida disso. Mas tem algum atributo específico? Eu sempre ouvi o senhor falando muito sobre o diálogo, né? Porque a gente sabe que o setor de saúde suplementar é um setor com vários interesses divergentes, né? O que você diria, assim, como se fosse um conselho aí para os novos diretores e até para o Dr. Paulo, que agora está na presidência? Aí já é uma questão mais não sei se é de estilo, mas eu entendo que se eu vou tomar alguma decisão que pode afetar A, B ou C, acho que o mínimo que eu devo fazer é ouvir A, B e C. Seja para tentar compreender quais são as suas necessidades e os seus problemas, seja para para eu também poder conhecer aquela realidade. Uma coisa que nós não podemos jamais abrir mão, que é a execuibilidade da norma, do normativo. Então, a gente precisa também compreender quais são as dores daquele segmento, né? O
que é necessário para que ela possa ser viabilizada, né? Para que possa ser execuível a norma, para que ela não seja uma norma morta, né? Ou que ela não traga qualquer resultado positivo para a sociedade, para o beneficiário, porque no final do dia o que importa realmente é o que é que vai ser entregue para o beneficiário. Então, como é que você toma uma decisão sem ouvir as partes? Então, eu pelo menos, a minha condução sempre foi de dialogar, de conversar, de ouvir, principalmente de ouvir para tomada de decisão. E eu acredito que quando nós estamos na mesa, e principalmente nas questões regulatórias, que nós estamos a discutir o impacto na vida de terceiros, né, o impacto na vida das pessoas, o que nós precisamos é de ter um consenso, né? E se nós não tivermos um consenso, então nós temos que ter um dissenso altamente qualificado para que o regulador possa tomar uma decisão. E eu só vejo essa possibilidade de se construir consenso ou um dissenso qualificado se nós ouvirmos as pessoas, as instituições. Doutor Rogério, ao longo da pandemia, a ANS precisou tomar decisões muito importantes e decisões inéditas, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa experiência como presidente na condução da agência. E queria saber quais foram as discussões mais difíceis, as decisões mais difíceis que foram tomadas nesse tempo. Eu me recordo, assim, nesse acompanhamento que o Jota faz, de algumas. Então, eu queria saber o que foi mais marcante para você. Manuela, assim, a primeira vez que a agência interviu no reajuste em 20 anos, muito importante essa medida, uma medida necessária, na medida certa, no momento adequado, e isso só foi possível graças a toda a dedicação do corpo técnico da agência, que fez todos os estudos, fizeram todos os estudos para que pudesse dar conforto na tomada de decisão. As incorporações de tecnologia, dos testes para Covid, dos exames para o Covid, o sorológico, um debate amplo sobre a discussão da incorporação, então, incorporação de tecnologia, sem dúvida alguma, também foi uma medida muito, muito importante. Não por outro motivo, estamos aí ainda a discutir incorporação de tecnologia. No meio de toda essa questão da pandemia, nós ainda tivemos o ciclo, né? O ciclo muito complexo de avaliação da tecnologia em saúde, ou seja, da incorporação do novo rol 2019-2020, que foi publicado em 2021. Então, existia todo um empenho da nossa equipe em fazer, em não deixar postergar. Ainda assim, nós tivemos aí 3 meses, né, fora do cronograma, medidas importantes. Fazer um destaque aqui importante, né, Manuela, o boletim Covid, né, para tomada de decisão na vida nossa, no nosso cotidiano, o que nós precisamos é de informação. Então, tomar decisão regulatória na pandemia, na velocidade com que veio a pandemia, o que nós mais necessitávamos naquele momento era de informações, né? Então, foi criado o boletim Covid, onde nós pegamos as informações mensalmente. Nós sabemos que a agência é uma agência de monitoramento, né? Então, nós tínhamos lá informações de 6 meses, de 3 meses anteriores à análise da agência, e nós começamos a fazer isso com 30 dias. Então, esse foi um grande desafio, e ressaltar aqui que foi um documento, um boletim, uma prática regulatória premiada pela FGV, né, como a melhor prática regulatória na pandemia, e que foi motivada por solicitações dos diretores, mas foi tudo idealizado, criado pelos servidores da agência, que teve à frente também o trabalho do diretor César Serra, que agora é o diretor da Dides, né? Então, eu
penso que esses 3 pontos posso destacar como bastante importantes na pandemia. Essa questão do reajuste, eu me lembro que tinha uma discussão no Legislativo e a ANS foi pressionada, né, a tomar essa decisão de suspensão. E depois, nesse ano, veio a decisão do reajuste negativo, que tinha, né, o cálculo, então já era esperado pelo setor. E, ao mesmo tempo, a gente vê que houve também pessoas que questionaram o porquê do reajuste negativo, não sei também para os planos coletivos. Então, sempre tem esse questionamento à agência, né, em relação aos planos individuais e aos planos coletivos. E eu queria entender, assim, na sua visão, há margem para que a ANS interfira no reajuste coletivo de outra forma, né? De repente estabelecendo um reajuste máximo, assim como os individuais? Você visualiza isso a curto prazo? Existe essa possibilidade? Em relação permita-me dividir em 3 momentos diferentes, tá? Senão a gente fica falando, são coisas distintas. Se a gente falar num pacote só, acabar tendo uma confusão. Então, a agência, ela define um teto, ela não define o reajuste, ela define um teto para os planos individuais. Tá? Isso em razão da sua hipossuficiência e da sua vulnerabilidade. Tá? Então, não está aqui em discussão a criação ou não do reajuste individual e nem a sua necessidade, pertinência ou não. Nós estamos falando só a questão do reajuste. Em 2018, nós recriamos a metodologia. Você se lembra? Era o Yardstick Competition, que ele fazia uma menção na média dos contratos de um mercado semelhante, que era o mercado de planos coletivos, e isso era trazido por planos individuais. Mudou-se a metodologia, todos os dados, todas as informações passam a ser feitas exclusivamente com os próprios dados dos planos individuais, numa proporção de 80% da despesa, e aqui é importante, da variação da despesa assistencial, e 20% do IPCA. Tá? No ano de 2020, nós tivemos uma queda na utilização, principalmente nos meses de abril, maio e junho, que foi o seu mais forte, que chegou a sinistralidade de 59%, então, essa utilização. Os reajustes, eles são um ano comparado com o outro, numa projeção futura, né? Então, eu comparo para o ano de 2020, 2019 com 2018, momentos onde não existia pandemia, então nós tivemos a aplicação de um reajuste de 8,14. Naquele momento de pandemia, nós temos que lembrar que nós tínhamos saída de beneficiários, né, na ordem de 383 mil vidas, nós tínhamos um forte desconhecimento sobre o futuro do mercado econômico, nós tínhamos operadoras discutindo com a agência a liberação de ativos garantidores, você se recorda bem desse debate, nós fizemos o TC e tudo mais, nós tínhamos os prestadores também discutindo a questão da impossibilidade de se fazer cirurgias, então uma queda brutal da sua receita, que também estávamos a discutir a questão da liberação dos ativos garantidores, que fez parte do TCAC, do TC, perdão, fez parte do TC. Então, naquele momento, nós tomamos a decisão de aplicar o reajuste, uma vez que nós precisamos, principalmente no momento de incerteza, não transferir incerteza para o mercado. Eu acho que esse não é o papel da agência. A agência não pode transferir incerteza para a sociedade. Então, nós mantivemos as regras contratuais e a estabilidade do setor no sentido de obediência daquilo que estava anteriormente previsto. E foi dado 8,14. 2021.
Mesma coisa. Mantivemos a coerência regulatória, mantivemos a coerência da estabilidade contratual e fizemos a aplicação. Agora, comparando 2020 com 2019. A comparação de 2020 numa sinistralidade média de mercado a 80, com uma sinistralidade média de mercado que caiu em 2020, numa queda proporcional de 17%, na média de 17%, trouxe para o reajuste individual o percentual de menos 8,19%. Tá? Então, isso foi do reajuste individual. E assim foi feito e assim foi aplicado. Não me parece isso claro. Se a ideia é trazer a clareza para a sociedade, era isso que devia ser feito e foi isso que nós fizemos. Vamos agora para o outro ponto. Os contratos coletivos com menos de 29, contratos empresariais com menos de 29 vidas. Ali é um pool, é um mix que também houve queda na sinistralidade. Houve queda na sinistralidade individual, houve queda na sinistralidade do coletivo e houve queda na sinistralidade do empresarial. Né? Agora, no coletivo com menos de 29 vidas é feito o pool de risco. Então, aquele cálculo da média dos reajustes são refletidos no coletivo empresarial que é divulgado pela agência. E os coletivos com mais de 29 vidas, eles são negociados caso a caso, né? São negociados entre as empresas. Então, assim, nós temos lá o dado, por exemplo, de 2020, 2021 ainda não, mas 2020, que cerca de 30% dos contratos, eles são negativos, eles são reajustados negativos, então realmente há negociação, né? Nós vimos lá no nosso último boletim, aliás, aqui, nós lançamos inúmeros documentos, esclarecimento para a sociedade, informações, transformar aqueles dados complexos em informações e colocamos na rua o nosso painel do reajuste coletivo. Né? Se lembra que em agosto nós colocamos, e lá você pode observar que foi de 5%, né? Na média. Por quê? Porque quando você fala de mutualismo, você tem aquele que é um pouco mais alto e que você tem aquele que é um pouco mais baixo. Né? Então, na média, ele deu 5%, que é uma redução importante. Então, carteira a carteira, ela é analisada e ela é negociada. Então, no meu sentir, houve sim toda uma redução, assim como houve no individual, também houve no coletivo. Né? Talvez não tão forte quanto o individual, porque existe ali um grupo, né? Um grupo que é analisado no seu todo, né? E que teve baixa utilização, né? Então ele caiu mais. No outro que não teve tanta diminuição de utilização, ele cai menos, né? Então, mas eu penso que a metodologia, e aqui que eu acho que é importante, ela se mostrou importante para as questões de estabilidade, ela se mostrou resiliente, ela trouxe ao debate informações importantíssimas sobre a utilização, sinistralidade, impacto, coerência regulatória, né? Então, eu acho que ficou muito interessante esta metodologia e demonstrar que ela funciona nos fez todo sentido. Né? Agora, doutor Rogério, eu acho que... Tem margem, né? Você tem margem para melhoria. Tá, acabei esquecendo dessa parte. Isso, eu queria saber se tem margem para melhoria e também, assim, pensando na visão da sociedade, né, sobre a ANS, eu acho que ficou ali uma questão do porquê a recomposição, né? A agência não poderia ter determinado o congelamento e ficado por isso mesmo, né? Por que tem que haver a recomposição? E, enfim, né, se há margem para outro tipo de intervenção, né, além da que já é feita hoje na regulação. Margem para intervenção, eu vou dizer para você o seguinte.
Lógica regulatória. A lógica regulatória, você só intervém se for a última opção, tá? Você só intervém no mercado se for a última opção. Eu estava citando, naquele momento, nos pareceu ser uma opção adequada para aquele momento, por isso intervimos. Tá? Por todo aquele quadro do qual eu desenhei. Nenhuma intervenção em controle de preço que eu tenha assistido, lido, tomado conhecimento, fez sentido na história. Então, eu não acredito em intervenção ou controle de preço. Isso só traz escassez, somente escassez. Desconheço um exemplo positivo na história sobre a questão da intervenção. A médio e longo prazo traz a escassez. Então, eu não vejo margem para isso. Margem para melhoria. Sim, quando nós fizemos a metodologia, você se lembra, você acompanhou, todos acompanharam, nós já previmos a visitação da normativa com 2 anos, que é exatamente para que a gente possa ver o que aconteceu e quais são as melhorias necessárias, melhorias possíveis serem feitas. Então, para melhoria, sempre há margem para melhoria, não há dúvida quanto a isso. A intervenção, estou falando do individual, né? Agora, intervenção, eu não concordo com intervenção de agência reguladora no mercado, que não seja para sanar um ponto específico. E qual que é a outra pergunta, perdão? Justamente sobre essa visão da sociedade, né? Por que teve que haver essa recomposição? Porque a agência interviu, mas depois o consumidor teve esse acréscimo nas mensalidades depois, né? Agora em 2021. Tá, ele não teve acréscimo, tá? Não houve acréscimo. O que foi feito, e aí também nós precisamos compreender, a decisão tomada foi aquilo que foi determinado para sua recomposição. Lembre-se da tomada de decisão. A recomposição ocorrerá no ano de 2021. O que nós fizemos foi jogar o financeiro para frente. E foi isso que foi determinado e foi isso que foi feito. Até porque nós fizemos uma suspensão de 4 meses. Se você vê a distribuição, vai entrar lá no nosso painel, lá, por exemplo, de precificação e nos painéis que nós disponibilizamos, a distribuição contratual ela é algo proporcional. Então, como é que você justifica quem tem contrato em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto pagam o reajuste e os outros 4 meses ninguém paga, né? E outra coisa, você tinha um problema técnico da faixa etária. Quando você deixa de fazer a recomposição, porque faixa etária, na minha questão, não é um reajuste, é uma recomposição, é uma recomposição do risco. Quando eu deixo de fazer a recomposição do risco hoje, eu jogo o que para frente? Entendeu? Então, nós não vemos tecnicamente qualquer possibilidade, além, é claro, da estabilidade do contrato, porque nós estamos falando com empresas, instituições que também precisam fazer os seus planejamentos, né? Que fizeram os seus planejamentos e devem ser cumpridos também. No mercado, isso é importante, né? A previsibilidade e a transparência. Então, por conta disso é que foi feita a recomposição, porque estava previsto, foi dessa forma que foi tomada a decisão e é assim que deve ser feito. E agora, eu me lembrei aqui de uma situação que foi a contestação na justiça pelos planos de saúde sobre esse índice de reajuste, né? Relacionado ali à fórmula aplicada pela ANS. Então, eu queria saber a sua avaliação, né? Isso foi negado, a princípio, pela justiça, e na decisão o juiz fala sobre a autonomia, né? A interpretação do regulador sobre a aplicação da norma. Então, eu queria saber um pouco da sua opinião, porque a fórmula foi aplicada, só que havia uma divergência de interpretação sobre um sinal positivo ou negativo de um dos índices, né? E aí, como que fica, qual é o papel da ANS nesse sentido de interpretação da norma? E, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre
esse movimento? Tá, é assim, quando você toma uma decisão, você tem uma motivação para isso, tá? Então, toda tomada de decisão de um órgão público, ele tem uma tomada de decisão. No contrato particular também tem, quando você vai lá na lei e diz a função social do contrato, ou seja, qual foi a intenção do contratante, né? Então, no órgão público tem qual é a intenção do regulador naquele momento. E quando foi feito a questão do FGE, é exatamente para que você não permita que seja feita a transferência do custo do consumidor, perdão, da operadora para o consumidor, porque senão você não tem nenhum motivo para ser mais eficiente, concorda? Se eu gasto 10, passo 10 para você, qual é a motivação que eu tenho para ser mais eficiente? Então, esse fator de ganho de eficiência, entre outras coisas, ele tem esse objetivo. A partir do momento em que ele se tornou negativo, o que é que muda na intenção do regulador? Absolutamente nada. Porque se ele é negativo menos 8,19 e o debate ali era para tirar o FGE para um negativo menos 6,7, perdoe se eu esqueci o número aqui exato, concorda que eu estaria, então, transferindo o custo da operação na sua totalidade? Então, não faz sentido regulatório essa tese, né? É claro que nem nem a pessoa mais otimista ou pessimista do mundo imaginaria que nós teríamos um índice negativo no mercado de saúde, né? Mas ele veio e foi aplicada a fórmula. E a fórmula é aquilo que a agência bem calculou, que foi 8,19 pontos negativos. Então, não vejo lógica regulatória para que não seja aplicado o 8,19, porque senão você estaria transferindo o ganho de eficiência do consumidor para a operadora de saúde, que não me parece fazer sentido. Agora, mudando um pouco de um assunto difícil para outro, queria falar sobre rol, né? Essa palavra aí mágica na saúde suplementar. Queria saber qual que é a sua avaliação durante essa permanência na DIPRO, que eu acho que é uma das diretorias mais importantes, mais difíceis da ANS. Como o senhor avalia o processo de avaliação de tecnologias em saúde na ANS? O que se teve de evolução e o que se pode melhorar, né? Ainda houve a publicação do novo ritmo processual, né, de atualização do rol. Então, queria ouvir suas expectativas sobre essa aplicação, apesar de você ter deixado a agência. E se isso vai ser suficiente por hora, ou se já poderia ter sido melhor, quais foram as dificuldades, enfim, né? Queria te ouvir sobre esse processo ao longo dos anos dentro da ANS. Eu entendo que nós evoluímos bastante, assim, foi um trabalho muito bacana que foi feito lá na DIPRO, né? Nós conseguimos colocar no normativo, no 439, em 2018, praticamente todas as regras existentes na casa sobre a avaliação de tecnologia, então isso faz com que dê mais conhecimento para o setor, as regras do jogo, dê transparência, previsibilidade, que é o que mais me motivou, sempre me motivou na agência, que a sociedade tenha previsibilidade e transparência. Então, uma regra de jogo clara, critérios mais objetivos na sua análise técnica, e assim foi feito, e o resultado, na minha opinião, foi bastante significativo, né? Nós conseguimos incorporar aí 69 tecnologias que efetivamente trazem benefício para o paciente, traz benefício para o beneficiário, né? Então, esse é o trabalho da avaliação de tecnologia, é fazer com que haja um racional, fazer com que as tecnologias incorporadas
levem um benefício efetivo para o paciente, e nós cumprimos esse papel muito bem. A equipe da Diplo fez um trabalho fantástico, assim, uma melhoria importantíssima. Melhoramos a capacitação, os estudos, as parcerias mundiais. Então, assim, foi realmente muito importante esse trabalho. Logo em seguida, nós já iniciamos, você falou a questão de melhoria, né? Sempre pode melhorar, né? Nós já iniciamos a questão do processo, né? Se é verdade em que a parte técnica ela melhorou bastante, nós então precisávamos transferir essa questão de melhoria também para a velocidade. E agora nós fizemos a apresentação, né, que entra em vigor agora no dia 1º de outubro, de um novo processo, aonde traz mais uma lógica adequada e um racional adequado para a incorporação de tecnologia, e está alinhado a todas as incorporações tecnológicas existentes no mundo. A tecnologia ela vai ser submetida a qualquer momento, ou seja, ela não precisa mais do ciclo ou da janela de submissão, ela vai ser incorporada a qualquer momento. Então, se sair uma documentação autorizada na Anvisa hoje, amanhã você já pode estar apresentando essa tecnologia na agência para ser avaliada. Ela segue de forma individual, então isso é importante para que não haja, eu encerre a análise de uma tecnologia e fique aguardando a análise de outra tecnologia, e as suas incorporações serão feitas a cada 6 meses. E isso é muito importante para que nós tenhamos previsibilidade na incorporação, que você saiba, e até mesmo uma questão técnica importante, que é pouco falado, mas a necessidade de você ter um prazo para que você tenha também comparabilidade entre as tecnologias submetidas à análise da agência. Então, acho que nós evoluímos. Eu acho que tenho certeza que a forma como foi feita atende à expectativa da sociedade, porque dessa forma, com os recursos disponíveis que nós temos, técnicos, financeiros e humanos, nós entendemos que atende perfeitamente à sociedade. Pode melhorar? Pode melhorar, não há dúvida que pode melhorar, sempre pode melhorar, né? Nós temos que compreender também algumas limitações que a agência tem em relação à consulta pública, em relação à tomada de decisão. Nós precisamos ter tempo para a tomada de decisão, a análise das contribuições. Nós temos que compreender a relevância desse debate, a relevância dessa discussão para a sociedade. Não por outro motivo, nós tivemos mais de 30 mil contribuições, a maior contribuição da história da agência sobre a incorporação de tecnologia realizada no ciclo 2019-2020. Então, no momento, eu entendo que a resposta da agência veio num bom tempo, veio pronto e responde à expectativa da sociedade de forma muito importante. Dá para melhorar e tenho certeza que haverá avanços nas questões, por exemplo, dos estudos econômicos. Fizemos a primeira vez que foi feito um estudo de impacto econômico, de impacto orçamentário e também de clareza, de informar a sociedade que isso tem um custo e de que isso vai fazer parte da sua mensalidade, isso vai fazer parte do preço, né, do preço do plano de saúde. É importante que a sociedade tenha essa clareza nesse debate. Doutor Rogério, existe agora uma iniciativa do Ministério da Saúde. Houve toda aquela questão, aquele debate no Legislativo envolvendo o PL, que previa aquela incorporação automática dos antineoplásicos orais sem essa avaliação de ETS pela ANS. E então, logo depois do veto do presidente da República, o ministro Marcelo Queiroga divulgou essa intenção de publicar uma medida provisória, e daí envolvendo todas as tecnologias, né, não apenas os antineoplásicos orais. E o texto dessa medida provisória colocava ali um prazo de 6 meses, com uma prorrogação
E caso não haja análise da ANS, a incorporação passa a ser automática, inclusive aproveitando automaticamente também as avaliações da Conitec. A agência fez essa discussão sobre a atualização do rito e ouvindo todos os lados, enfim, ao longo de um certo tempo. E eu queria entender, né, essa aplicação desse prazo é inviável, assim, e aí eu penso até estruturalmente, né, nessa área de avaliação de tecnologia em saúde da ANS. Ou 6 meses é um prazo razoável, porque é o prazo que é aplicado na Conitec. Qual que é a sua avaliação sobre essa redução, né, de prazo e por um instrumento de fora da agência, né? O texto permita-me também dividir a resposta em alguns pontos que são importantes. Na agência, nós fizemos para fazer essa proposta, que eu entendo que responde perfeitamente à sociedade, está alinhada com todo o mundo, no que se diz respeito à análise de tecnologia em saúde, nós criamos um setor, reestruturamos a DIPRO, reestruturamos a agência como um todo, e aqui também falar da importantíssima contribuição de todos os diretores nesse projeto, um projeto também que foi compartilhado com todos eles, a sua execução. Então, muito importante esse debate. Nós criamos uma estrutura própria de análise de tecnologia em saúde, como nunca houve na agência, uma estrutura específica, ou seja, só vai cuidar de avaliação de tecnologia, e o que está no normativo é o que é possível hoje ser realizado. A questão da realização em 6 meses, vou repetir, nós temos outras questões que também devem ser analisadas. Questão da questão decisória, da questão da consulta pública e de todos os trâmites administrativos que são necessários. Então, em 6 meses, eu acredito que da forma como está, se não tiver investimento em recursos humanos, em recursos econômicos, em estruturação, ele se torna algo inviável, né? Por conta por ser em 6 meses. Então, nós precisamos ver qual é a resposta que nós queremos dar para a sociedade. Então, quando eu crio um dispositivo aonde eu estou dizendo que, olha, você tem 6 meses para fazer. Se não fizer em 6 meses, ele entra automaticamente. Mas, por favor, leia com atenção o artigo que ele diz: a agência continuará a realizar a análise. E daqui 1 mês, após os 6 meses, daqui 2 meses após os 6 meses, pode vir uma resposta pela não incorporação, pela ausência de benefício para a sociedade e até, eventualmente, uma outra análise até mais crítica sobre as tecnologias. O que é feito com a tecnologia? O que é feito com todas aquelas pessoas que tiveram acesso à tecnologia? Aqui nós estamos falando de medicamentos e tudo mais, né? De quem vai ser quem responde pelo dano causado, né? Então, assim, eu não consigo imaginar como é que é possível uma medida dessa. Mas nós temos que entender que a Câmara é a casa da sociedade e lá é a caixa de ressonância da vontade do povo, né? Uma vez sendo lá debatido, discutido, então, claro, lá vai ser feita, a agência fará com grande competência a sua regulamentação. Então, nesse aspecto específico sobre incorporação automática, incorporação sem análise, incorporação só de medicamento X e não Y, e não todos, eu acho que caberia ampliar um pouco mais esse debate. Aliás, só para permitir completar, lembrar que você bem lembrou, logo no começo da sua fala,
essa proposta da agência é uma proposta consensada com todo o setor, todo o setor suplementar, né? Não foi, nós fizemos duas reuniões com todo o setor, fizemos uma consulta pública com toda a sociedade, né? E que foi aprovado por unanimidade por todos os diretores. Então, isso nos dá clareza de compreender que, na resposta de uma maioria, essa é a melhor medida a ser feita e foi isso que a agência fez, né? Uma resposta regulatória importante para a sociedade que responde ao anseio. Então, foi debatido com todos os setores que compõem a CANS e com toda a sociedade através de consulta pública. Agora, doutor Rogério, eu fico pensando que para o beneficiário que está ali na ponta, é uma medida positiva, né? Bom, eu vou ter acesso a mais tratamentos. Então, eu queria que você explicasse, né? Qual que é o impacto, se essa medida for realmente editada e se a ANS não tiver condições de fazer essas análises num tempo mais reduzido e as incorporações realmente forem feitas automaticamente, qual que é o impacto para o setor de saúde suplementar como um todo e, consequentemente, para o beneficiário. E também queria saber qual que é a sua opinião sobre esse debate no legislativo, né? Porque tem o PL ainda a possibilidade de derrubar o veto da presidência da República e ainda pode haver a discussão da medida provisória no legislativo, se ela for editada. Porque, assim, a gente sabe que justamente os deputados, os senadores ali estão representando a população e para a população essa visão mais afastada da regulação, né, pode pensar, puxa, mas para nós realmente é melhor que haja mais uma ampliação do atendimento a possibilidade de ter acesso a novos tratamentos, a novas tecnologias num tempo menor, né? Manuela, precisamos definir o que é positivo. Vamos lá. Vamos fazer um paralelo aqui para a gente entender o que é positivo. Me veio à cabeça agora e me peço licença para a gente fazer um paralelo. Uma vacina que não tem todas as suas fases analisadas, que não tem a sua eficiência. Quanto se discutiu isso de vacina aqui na sociedade nos últimos meses? Eficiência, acurácia. O que ela traz de positivo? Vamos falar de uma droga que não tem benefício algum, mas está disponível. E lembrar também, além do benefício, lembrar que das 41 tecnologias que foram submetidas no rol, 17 não foram incorporadas porque não traziam nenhum benefício. Com essa medida de incorporá-la sem uma análise de ATS, todas estariam disponíveis. Eu tenho maior acesso a uma tecnologia que não traz benefício nenhum? O que é que tem de positivo nisso? Ter acesso? Isso, na minha opinião, além de não trazer benefício, ainda você traz um impacto econômico importante. Impacto econômico nós não podemos esquecer. Quem paga a conta é o beneficiário. Ou ele vai vir através de reajuste, ou ele vai aumentar o tamanho da porta de entrada nos planos de saúde. Aquele que não tiver condições de pagar o plano de saúde e foi excluído do sistema, o que é que ele teve de benefício, de positivo com acesso? Sei, me parece um pouco distante da realidade esse tipo de debate. Eu ter acesso a um monte de coisa não significa que eu tenho resultado positivo no meu tratamento. Eu acho que o mais adequado é que nós tenhamos disponíveis aquilo que verdadeiramente traga algum benefício. E é esse o trabalho que a agência vem fazendo, e, aliás, de forma brilhante. Por toda a equipe técnica que fez essas análises. Lembrando que nós contratamos expertos no país inteiro. Fizemos 114 pareceres médicos que estão disponíveis para a sociedade, inclusive para auxiliar poder judiciário e tomadores de decisão sobre as questões. Então, isso me parece positivo, entende? Isso me parece positivo.
Agora, a questão dela ser debatida no Congresso, eu acho que toda a questão regulatória, nós precisamos compreender que ele tem 3 pontos importantes que devem ser observados. Tá? Ele tem uma dimensão política que é muito importante. Ela tem uma dimensão social que também é muito importante. E nós temos uma dimensão econômica. Então, não importa qual a mesa que vai ser discutida. Eu acho que ela tem que ter a discussão envolvendo esses 3 pontos. A questão econômica, a questão política e a questão social. Se vai ser feito na mesa da agência, na mesa do legislativo, isso não me faz, não me importa, não vejo qualquer diferença nisso. Então, quando você faz um debate a respeito de saúde, você precisa pensar primordialmente no mutualismo. Se você não pensar no mutualismo, você não consegue construir mais nada em cima. Né? Então, assim, ter acesso é positivo? Eu não sei, a gente precisa definir o que é positivo, sabe? Doutor Rogério, eu queria saber a sua opinião também. Nessa medida provisória, uma das intenções do Ministério da Saúde, de acordo com o que foi escrito lá na proposta, é de que a avaliação de tecnologia em saúde da ANS se aproximasse da avaliação da Conitec. E aí eu te pergunto, há um tempo atrás, começou a ser trabalhada uma ideia de agência única de avaliação de tecnologia em saúde. Eu queria saber, na sua opinião, isso funcionaria? Você visualiza a criação desse tipo de órgão a curto prazo? Ou a longo prazo isso poderia ter um efeito positivo? Porque tanto com o PL quanto com a medida provisória, o debate sobre soluções começa a ressurgir, né? Então, qual que é a sua ideia sobre? Primeiro, vamos falar um pouco de alinhamento com política pública. Se você analisar lá, logo que nós iniciamos esse debate a respeito da 439, todo o processo de incorporação e análise de tecnologia em saúde, nós fizemos exatamente isso. Todas as nossas diretrizes, os manuais e as obediências são os mesmos do Ministério da Saúde. Todas as análises dos imunobiológicos foram analisados pelo Ministério da Saúde. Todos os debates a respeito, muitos dos pareceres que foram feitos com instituições que prestam também atendimento ao Ministério da Saúde. Não faz sentido, não fazia sentido, até então, você ter uma análise, por exemplo, de evidências clínicas na Conitec e uma análise de evidências clínicas na saúde suplementar. Então, assim, aquilo que foi aprovado na Conitec, nós absorvemos e fizemos a nossa análise econômica, porque a questão do impacto orçamentário e as questões econômicas são completamente diferentes no SUS e na saúde suplementar. Então, isso é um ponto que deve ser bem observado. Nós tivemos, permita se eu estiver enganado, mas 23 tecnologias que tinham sido incorporadas na Conitec, que foram imediatamente analisadas pela agência, até para se poupar recursos financeiros e recursos humanos. Não faz sentido nenhum eu fazer novamente uma análise que já foi feita. Então, nesse sentido, quando você fala de uma agência única, e se nós colocarmos uma agência única, vou dar um exemplo aqui, na fronteira do país, ou seja, quando você vem apresentar um medicamento, você tem essa agência alinhada com a Anvisa, que vai fazer o seu papel, com a CEMED, que vai fazer a precificação, você vai fazer análise, você ganha em escala, você ganha em preço, você ganha em barganha de preço, né? Nós temos aí várias discussões das terapias gênicas em relação a preço, a incorporação, aquele medicamento para AME, que está sendo debatido, questões de preço. Então, assim, eu acho que nesse aspecto é importante. E você a agência única não vai retirar da análise as questões econômicas e de impacto na saúde suplementar, questões de orçamento e impacto no SUS. Né? Então, eu vejo desde que haja um planejamento para que haja uma maturidade
né, uma maturidade dessa agência ao longo do tempo, eu penso que sim, que é um benefício, é um bem para o país fazer esse movimento de uma agência única de incorporação de tecnologia. Acho que seu som está desligado, Manuela. Pelo que eu entendi, então é necessário que haja ainda uma maturidade, né? Porque, por exemplo, a gente vê aí com essa questão da medida provisória, os prazos são diferentes. Então, você acha que primeiro a ideia é entender como que esse novo processo do rol da ANS vai ser absorvido pela agência e vai ser executado, e aí depois pode-se pensar numa junção, porque a medida provisória tem essa ideia, né, de unificar os prazos. Na verdade, eu não vi isso na medida provisória, unificação de prazos. Prazo do que foi previsto para a saúde suplementar não é o mesmo da Conitec. Pelo menos o que está colocado lá são 6 meses e tem toda uma parte burocrática da agência em que você teria um prazo lá de análise hoje de 3 meses. Né? Então, acho que deve estar havendo, pelo menos na minha ótica, na minha leitura, algum ponto não adequado. Porque se você for ver o nosso rito, nossa, desculpa, é um hábito. O rito da agência, né? Ela está lá prevista. Uma análise em torno de 6 meses, a consulta pública, que leva em torno de 60 dias, a análise da contribuição, que leva em torno de 30 dias, a análise decisória da agência, que leva em torno de 1 mês ou mais, dependendo do conforto que seja necessário para o diretor tomar decisão, o tempo de preparação para que o setor possa disponibilizar, né, a tecnologia. Então, assim, não são os mesmos. Isso não me parece ser compatível uma coisa com a outra, não. Daquilo que eu li, tá? Estou dizendo daquilo do que foi, porque a agência também deu a sua contribuição explicando esses pontos, né? Apresentando esses pontos dos quais eu estou lhe falando. Então, eu não conheço o texto que está indo hoje para a MP. Estou dizendo daquilo que foi, inclusive, que foi divulgado pelo Jota, do texto, né? Então, assim, não me parece ser a mesma coisa, não. Não, acho que eu que me expressei mal, mas eu estava pensando aqui na intenção do Ministério da Saúde ao editar a medida provisória, né? Ou a fazer essa proposta de medida provisória que eles colocam ali, que é a intenção de aproximar a TS da ANS com a TS do SUS. Mas então você acha que seria um bom momento, de repente, em vez de ter um texto de medida provisória, pensar mesmo numa reformulação que tem um impacto para os dois? Se tomar essa medida por medida provisória, eu não sei, me parece que pode acabar tendo efeitos não muito adequados no final, né? Porque uma medida provisória você pode ampliar esse debate enormemente. Se o problema, a questão da medida provisória é para discutir uma viabilidade para o PL trata apenas de antineoplásicos, então ela deveria ficar restrita a esse debate do antineoplásico, né? Se você quiser fazer enquanto ministério ou enquanto um debate sobre os ritos, basta montar um grupo e fazer isso, fazer uma alteração das resoluções, fazer um debate amplo para isso. Eu não sei, eu acho que me parece que uma medida que pode trazer efeitos não esperados para a incorporação de tecnologia. Agora, mudando um pouco de assunto, mas continuando sobre o rol. Não saindo da dificuldade, mas mudando um pouco de assunto. Mudando de assunto, mas falando ainda do rol, o STJ pode criar uma jurisprudência a respeito de o rol ser
considerado exemplificativo ou taxativo. E eu fico curiosa com a posição como ex-diretor da DIP, como advogado, qual que é a sua avaliação? Afinal, o rol é taxativo ou exemplificativo? E qual que é o impacto, né, de uma interpretação ou outra na saúde suplementar? O rol é taxativo. Não há dúvida quanto a isso. Não por outro motivo, na alteração agora do normativo, no 470, 465, pode me confundir, 465, nós alteramos aquela linha onde dizia que o rol era de cobertura mínima obrigatória para que ele seja taxativo. Não muda nada. Ele é taxativo porque ele tem que ser cumprido. Eu não consigo compreender, no mundo regulatório, nesse mundo da saúde suplementar, que tem uma base securitária, que você precisa ter previsibilidade, você ter um rol exemplificativo. Então, assim, como é que você precifica isso? Como é que você define atuarialmente o desenvolvimento da sua carteira? Ele tem um poder, na minha opinião, de desestabilizar, de desorganizar todo o sistema securitário de análise de risco atuarial e precificação na saúde suplementar. Além do que, nós entendemos que ele é taxativo. A operadora tem que oferecer, no mínimo, isto que foi definido pela agência no plano referência no rol de tecnologia e eventos de saúde. Então, ele não é possível que ele seja exemplificativo. Senão nós estaríamos falando algo de retornar a 1998, onde os contratos determinavam o que é que ia ser coberto ou não, já que aquela lista ela é meramente exemplificativa. Então, eu acho que esse debate é importante. Talvez haja uma pouca compreensão do mercado, da questão da regulação da saúde suplementar, sobre mutualismo, sobre risco, sobre definição de preço, mas ele é taxativo. E já que é taxativo, eu queria saber qual é a sua visão sobre o cumprimento, né, do atendimento. Na sua avaliação, a ANS consegue fazer esse monitoramento, consegue fazer com que as operadoras atendam aquilo que está previsto no rol? Porque eu ouço, vez ou outra, relatos de não atendimento, a gente tem aí as NIPs, tem a judicialização, enfim, precisa ainda haver uma mudança na cultura, tanto por parte das operadoras, quanto por parte dos beneficiários em relação ao rol? Talvez, Manuela, esse debate sobre a questão da cobertura, se ele é taxativo ou exemplificativo, é que acabe levando a essas reclamações. Em muitas delas, nós sabemos que há uma expectativa criada por algo que não foi contratualizado, por algo que não está no rol, né? Então, existe essa expectativa, então acaba se dizendo de que não houve, que as operadoras não cumprem a determinação da agência. Vamos lembrar aqui alguns números que são importantes. 2019, nós tivemos 1,6 bilhão de procedimentos realizados. 2020, 1,3 bilhões bilhão de eventos realizados. 2019, nós tivemos 120 mil reclamações. 2020, 160 mil reclamações da NIP. 93% de todas as reclamações são resolvidas com sucesso.
Então, esses números me levam a dizer que as operadoras cumprem sim o que foi estabelecido, cumprem sim o que é determinado pela agência. A agência, toda essa questão das NIPs, elas são insumos para as tomadas de decisões de qualidade, de desempenho das operadoras. Então, vamos lá, vamos consultar o IDSS, qual é o desempenho dessa operadora. Ele serve de insumo que, se tiver uma recorrência de reclamação de qualidade da operadora, elas são suspensas de comercializar até que elas se adequem àquilo que a agência determina. Nós temos todo o monitoramento e direção técnica, do qual a agência tem um diretor técnico que vai lá para dentro da agência, da operadora, para fazer este acompanhamento, esse direcionamento da gestão. Nós temos as questões de diretoria fiscal, econômica, e também um diretor técnico também da fiscalização, econômico, vai para dentro para ver se essa instituição é solvente. E por que é importante que ela seja solvente? Porque ela precisa fazer a entrega daquilo que foi contratualizado, né? Então, a agência monitora isso dia após dia e faz todo esse controle. Inclusive, toda a sociedade pode acompanhar também esses números que eu estou dizendo. Tudo está na página da agência, lá no www.gov.br/ANS. Tem painéis lá em tempo real sobre reclamações dos beneficiários. Nós colocamos aí agora um painel de reajuste, um painel de precificação, um painel de mapa assistencial, ou seja, transformamos todos aqueles dados em informações acessíveis, amigáveis, então você pode fazer todo tipo de encontro, por contrato, por operadora, por cidade, por modalidade. Então, assim, respondendo mais objetivamente, sim, a agência cumpre o seu papel de monitorar adequadamente o mercado e, sim, as operadoras estão, sim, entregando aquilo que contratualizaram. Agora, sim, mudando um pouco mais de assunto, mas não foi retomado diminuindo a dificuldade. Mas não diminuindo a dificuldade. Foi retomada a discussão no Congresso sobre a alteração da lei dos planos de saúde. Então, eu queria saber, na sua visão, né, o que pode sair de bom e o que é motivo de preocupação nesse debate? Na sua visão aí de ex-diretor e também como advogado que vai atuar no setor de saúde suplementar. Tudo pode sair de bom, né? Se você tem um debate desse, eu acho, e eu concordo, o debate é importante. Se você está aí no objetivo de construir um novo marco legal, ele é importante, não há dúvida, porque nós já temos 23 anos, né? 22 anos, 21 anos 23 anos de lei, então é importante que ela seja visitada para fazer o debate. O que eu entendo é que ela deve ter a sua base de lógica, os pilares da saúde suplementar. O mutualismo, o risco, o preço, o racional da incorporação de tecnologia, né? Então, assim, se o debate for por esse caminho, e aqui também já fazer um grande elogio ao relator e ao presidente da comissão, que vão ouvir todos os setores e em todas as reuniões convidaram para que a agência participasse, para que dê a sua contribuição técnica, e isso é muito importante, né? Porque a agência detém todo o conhecimento técnico regulatório, então tem muita contribuição para fazer, e aqui, mais uma vez, parabenizar a essa decisão, né, de envolver a agência nesse caminho. Então, eu penso que pode ser, sim, muito bom, né? Não tenho... Hoje eu não tenho qualquer preocupação de que será um bom trabalho. E agora eu queria saber, o setor de saúde suplementar precisa se preparar para o futuro, muitos desafios virão, acho que a mudança demográfica é um que vem sendo falado há muitos anos, e eu queria entender, na sua avaliação,
o que o setor pode fazer desde já para se preparar para esses desafios, né? A gente teve o exemplo da telemedicina, que tem sido uma pauta importante para as entidades representativas, das operadoras. Se fala muito também desse cuidado, né, do paciente, que eu vejo como uma coisa mais cultural, precisa ser difundida entre as operadoras. Dá para fazer diferente desde já, ou ainda preciso que haja essa alteração legislativa, né? Porque a gente fica esperando, eu acho que o setor às vezes espera uma alteração estrutural para dar a virada, mas não dá para ser feito desde já está sendo feito. O que precisa ser feito, na sua visão? Isso já está sendo feito já há muitos anos. Nós temos vários. A agência, há muitos anos, cria uma indução de qualidade em APS, em Promoprev, né? Na Promoprev, lá que estava na DIPRO, agora foi unida com a questão da APS no debate do desenvolvimento setorial com a DIDES. Há muitos anos vem fazendo esse debate, então já tem mais de 2.000 programas de APS e está nesse momento em franco aperfeiçoamento. Nós fizemos um termo de cooperação com a Fiocruz para definir uma metodologia, uma mensuração, para que isso tenha uma visão não só de pequenos grupos de interesse em promoção e prevenção de saúde, mas que seja uma visão de uma gestão populacional, ou seja, da sua população, da sua carteira. Então, é importante dar sim para fazer. As operadoras, é um trabalho incessante da agência, de motivar que as operadoras e determinar, induzir, orientar e dizer o caminho para que as operadoras deixem de ser meras repassadoras financeiras, intermediárias financeiras, perdão, e que sejam gestores de saúde, né? Eu acho que esse é o fundamental para a sobrevivência do setor, porque em determinado momento ele se torna, se nós formos cuidar somente da doença e não tiver um olhar para a saúde efetivamente, ele vai se tornando cada vez mais custoso, como a gente tem visto ao longo dos anos. E tem várias experiências sendo realizadas nesse sentido. A agência, nós fizemos vários eventos, inclusive na própria pandemia, né, demonstrando isso para que as operadoras venham falar das suas experiências, o que realizaram, e para que isso possa ser expandido para todo o setor, as experiências exitosas. Isso mostrou também que cuidar do paciente, de ter uma APS efetiva, de estar próximo do seu cliente, isso fideliza, né? Isso traz maior aproximação do paciente com a sua operadora e fideliza, mantendo ele na sua carteira. Então, tem sim várias medidas, várias experiências sendo realizadas por diversas operadoras, no sentido de ter uma APS qualificada, de ter uma coordenação do cuidado e um controle maior, um controle mais racional, para que o paciente não fique perdido, indo com dor de cabeça em 3, 4, 5, 6 médicos para fazer o seu atendimento. Agora, sobre a indução de políticas públicas da saúde suplementar, houve a reativação do Consul, né, que era essa estrutura que tinha um funcionamento antes da existência da ANS, e como substituto na presidência, você exerceu ali a secretaria executiva. O Consul, inclusive hoje tinha previsão de reunião, tem essa expectativa de aprovação de um documento, né, PNSS Covid, com algumas diretrizes para serem seguidas pela ANS. Então, eu queria saber a sua opinião, né? O Consul pode ajudar nesse direcionamento, ou a agência, ao longo de todos esses anos em que ele esteve sem atividades, já conseguiu dar esse direcionamento? A agência já desempenha esse papel, inclusive, se você analisar o próprio texto do PNSS, quase que na sua totalidade é realizado pela agência, é realizado com bastante clareza, com bastante brilhantismo esse monitoramento junto ao setor, junto à saúde suplementar. Então,
eu não vejo qualquer problema se o Consul tiver uma visão de diretriz, de conversa, de diálogo com a agência e de mostrar e criarmos juntos um alinhamento em prol da sociedade. Eu acho que é bastante válido, acho que é importante ter uma diretriz, um alinhamento com o governo. Não vejo nenhum problema, não. Se não tiver uma interferência, que haja qualquer implicação e que deixe de permitir que a agência faça o seu trabalho técnico, regulatório, eu não vejo nenhum problema e não me parece que esse seja a intenção do senhor ministro, do presidente do Consul, tampouco dos demais ministros que o compõem. Eu penso que é positivo quando você tem uma diretriz e um alinhamento das políticas públicas de saúde com as políticas da saúde suplementar. Acho que é importante. Doutor Rogério, muito obrigada pela entrevista. E para a gente encerrar, eu queria te dar um espaço para você fazer uma reflexão no final sobre esse tempo na agência, acho que principalmente durante a pandemia, né? Sobre o trabalho que foi feito ou o trabalho que não foi feito. Enfim, qual que é o seu balanço do seu mandato na ANS? Manuela, obrigado. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho que eu consegui desenvolver na agência. A agência se mostrou bastante importante nesse movimento e mais do que isso, a agência conseguiu, junto com, claro, com todos os atores do setor, com muito diálogo, com muita discussão, com muita reflexão, manter esse setor que é tão importante para a sociedade rígido, né? Fazendo as suas entregas, foram entregas valorosas, salvaram muitas vidas, né? Fizeram uma importante prestação de serviço e eu fiquei muito satisfeito do trabalho que foi realizado por toda a equipe da agência, nesse sentido de poder, claro, no meio dessa pandemia, acho que uma coisa sem precedentes, né? Uma questão sem precedentes na história do mundo, né? E, claro, que impactou tanto a vida do brasileiro, eu entendo que o setor de saúde suplementar esteve presente, fez uma contribuição valiosíssima fazendo esse trabalho e continuará fazendo um trabalho valioso, uma vez que ele se manteve rígido, se manteve importante, será muito importante para essa recuperação dos beneficiários, para essa recuperação da economia no Brasil. Então, eu só quero aqui, aproveitando a sua oportunidade, claro, fazer um agradecimento a todos aqueles que estiveram lá presentes na agência, a todos os representantes de operadoras, de prestadores, de institutos de consumidor, de órgãos públicos, enfim, todos aqueles que estiveram lá, que foram muito importantes, as contribuições que foram dadas, o interesse verdadeiro, a intenção positiva de ajudar a sociedade e que muito engrandeceu o nome da ANS nesse momento da pandemia, que não acabou, né? Não acabou, não. Eu saí, mas não acabou e eu continuo aqui à disposição do que entenderem, que eu possa contribuir também e torcendo muito pelo diretor Paulo, que é uma figura importantíssima na saúde suplementar e também aos demais diretores, diretor Bruno Rodrigues, diretor César Serra, diretor Maurício Nunes e também todos aqueles que virão a compor a diretoria da saúde e, claro, sem deixar de esquecer, não ser menos importante, a todos os servidores da ANS que fazem um trabalho importantíssimo, de muito comprometimento, de muita solidariedade e dedicação para a sociedade brasileira. Então, eu só tenho aqui minha palavra, é só de agradecimento, Manuel. E agradecimento a você por ter dado esse espaço para mim aqui. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, doutor Rogério, e até a próxima. Cuide-se.